Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. O Mengão está em preparação para a grande final da Copa do Brasil, mas antes vai enfrentar o Atlético Paranaense. E o Flamengo realizou treino neste sábado, onde venceu a partida, se não me engano, por 6-0. Destaque da partida, Bruno Henrique, Gabigol e o goleiro Rossi, que foi testado no time titular, está voando nos treinos do Flamengo. Será que ele vai assumir a titularidade do Mengão? Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, eu gostaria da sua opinião, escrevendo nos comentários, participando aqui do nosso canal. Vamos analisar aqui, então, a imprensa esportiva, trazendo as últimas informações do Flamengo, dessa preparação aí para a final da Copa do Brasil. Gostaria que você já chegasse deixando seu like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo aí com o seu amigo no seu grupo do WhatsApp. Aí você tem um grupo do WhatsApp do Flamengo, compartilhe aí. E também, se você não é inscrito no canal, você é flamenguista de verdade, ó, torce pro nosso Mengão, aperte o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui no nosso canal, porque aqui tem notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Que desagradável, hein? Olha, eu fui quando ele foi muito criticado, porque saiu do Corinthians, disse que ia ter que voltar para Portugal, que tinha um problema com a sogra, aí surgiu a proposta do Flamengo, eu gravei até vídeo e falei, olha, eu entendi a situação dele, ele voltou para Portugal, mas apareceu uma grande proposta de trabalho, ele entrou em acordo lá com a família, acha que dá para administrar a situação, então, beleza, ele recebeu uma proposta melhor, não tinha contrato com o Corinthians e decidiu vir para o Flamengo e a família virá e ele vai ter todo o suporte necessário, ok. Na época eu até procurei compreender o que aconteceu com o Vitor Pereira, sinceramente. Achei que houve a galera pegou até um pouco pesado demais, muito pela paixão, né, do clube, por ter sido trocado por um time, por outro, saiu de um grande do Brasil, foi para o outro, não quis renovar com o Corinthians e aparece no Flamengo, aquela rivalidade Rio-São Paulo, colocou a sogra no meio da história, mas aí, minha gente, ele hoje fez uma lambança histórica. O Vitor Pereira, ele hoje deu razão a todo mundo que o criticou, que o chamou de tudo o que é pior que um ser humano pode ouvir em termos da sua honra e do seu caráter, porque ele foi de uma infelicidade absurda. Eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria do GE Globo.com. Olha, muito triste isso aqui, muito triste mesmo. E ele, totalmente sem noção, achou que isso ia ficar lá na conversa entre os colegas dele, mas não é assim que a banda toca. O mundo inteiro hoje está interligado, né? A internet uniu o planeta, não há mais fronteiras. Se você faz algo lá no Japão, aqui no Brasil, a gente fica sabendo. E por aí vai. Pois bem, em entrevista após um evento, um debate sobre futebol no Porto, lá em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com demasiada emoção em relação ao esporte no país, onde ele trabalhou por pouco mais de um ano. Ok, as coisas são tratadas com demasiada emoção. Ok, dá até para entender, mas olha o que ele disse aqui. O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. E aí é que está o ponto. Ele colocou o Brasil todo no mesmo balaio. Ele falou que todos nós que somos do Brasil somos
mal educados. É isso aí. É preciso ter estômago, declarou. Aí ele segue aqui. O técnico não citou os setores específicos do futebol, onde a falta de educação é mais evidente, e disse que é algo que percebeu em tudo que envolve o esporte no Brasil. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Ok, mas eu não entendi o que quer dizer isso aí com falta de educação, que tudo é tratado com emoção e muitas vezes passa do ponto. É até verdade, mas o que isso aí tem a ver com a falta de educação? Apesar do desabafo, o ex-treinador do Corinthians e do Flamengo evitou afirmar que se arrependeu da experiência. Vitor Pereira foi demitido do Flamengo em abril, não tem clube ainda, segue desempregado. Ele estava num congresso, né, num debate sobre futebol, isso é que é o mais curioso, ao lado de Carlos Carvalhal, que também está desempregado, e que foi alvo já do Flamengo, e de Paulo Souza, ex-treinador do Flamengo. Questionado sobre a sua experiência com os dois times mais populares brasileiros, Pereira reiterou que mesmo após trabalhar em grandes times do mundo, ficou surpreso com o tipo de pressão. Não é só em um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória, e mesmo após a vitória, pode ocorrer tudo mal. No Brasil é muita emoção. Até aqui, ok, beleza. Isso acontece mesmo. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto, Olympiacos, um Fenerbahçe. Até porque, né, Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, com todo respeito a essas equipes, mas Flamengo e Corinthians, por terem torcidas gigantescas, tem uma dimensão muito maior, além de grandes conquistas na sua história. Ele demonstra, falando isso, que ele não tinha a menor noção de onde ele estava pisando, né? Ele simplesmente veio dirigir as duas equipes mais populares do Brasil e as duas religiões chamadas Corinthians e Flamengo. Ele realmente não tinha noção, né? E ele diz aqui, o Brasil consegue ser do ponto de vista emocional, da falta de racional, do tempo de trabalhar, de acreditar no que está fazendo, né? Perguntaram a ele se ele assiste aos jogos de Corinthians e Flamengo, e ele usou uma certa ironia. Eu costumo assistir um bom futebol, não perco muito tempo com. Eu hoje sou seletivo no futebol que vejo. Não estou dizendo que não vejo o futebol brasileiro, mas só vejo aquilo que de fato me interessa. Ainda esculhambou o futebol brasileiro, dizendo que está andando, literalmente, para o futebol brasileiro. Minha gente, lamentável, hein? Por isso que eu escrevi ali, Vitor Pereira já foi tarde. Porque cá entre nós, o Vitor Pereira, ele é um treinador que ele teve a possibilidade de vir para o Brasil num mercado que foi expandido para os técnicos portugueses depois da chegada de Jorge Jesus por aqui e do trabalho histórico que ele fez no Flamengo. A partir daí, essa estrada para os portugueses, especialmente, se consolidou e eles vieram. Alguns passam do ponto e começam a falar também da sociedade brasileira, de falta de educação e outras coisas mais. Como se no país deles não tivesse problemas. Tem. Em todos os países do mundo tem problemas. Uns bem menos, outros muito mais. Mas todos têm problemas, né? E gente mal educada você encontra em
todos os lugares do mundo. Independe do nível social, do nível de escolaridade, né, do país onde você foi criado. Tem gente que sabe se comportar, gente que não sabe se comportar, gente que é bem educada, gente que é mal educada, porque a educação vem da sua casa, vem da sua origem, vem do seu berço. E aí, o Vitor Pereira, que realmente saiu muito mal do Brasil, eu acho até que ele fez um trabalho bom no Corinthians, se você for ver. Ele quase foi campeão da Copa do Brasil e ele foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. No Flamengo, realmente, ele foi mal demais pela rebarba, já por toda essa repercussão da saída dele. Mas ele foi extremamente infeliz. Mostrou-se ser, de fato, uma pessoa que é daquele nível que todo mundo o criticou quando ele usou a história da sogra para sair do Corinthians e pouco tempo depois chegar ao Flamengo. Porque quando ele fala de falta de educação no geral, ele fala de todo um país, ele fala de todo um povo, ele fala de toda uma sociedade. Ele generaliza, e generalizar é um erro, né? E foi o que ele fez. O próprio Vitor Pereira, que muitas vezes demonstrou ser mal educado em algumas respostas atravessadas a colegas. Como, por exemplo, aquela numa pergunta feita pelo companheiro Ricardo Martins, se ele temia perder o emprego, e ele disse arrogantemente: olha, você sabe quanto dinheiro eu tenho no banco? Essa arrogância não é também uma falta de educação? Pode ser considerado assim. E outra coisa, né? Ele se esqueceu de falar que este país que ele veio, que ele trabalhou por mais de um ano, é um país mal educado, segundo ele, mas que a origem deste país aqui é o país dele. Então, se nós somos mal educados, como disse o Vitor Pereira, o país dele, que nos descobriu, que nos colonizou, tem uma responsabilidade nisso, né? Ou não tem? Tem. Então, ele está lá de cima do seu pedestal, desempregado, com muito dinheiro no bolso, que ele ganhou muito recentemente no país dos mal-educados, acompanhando futebol seletivo pela televisão, em casa, sem trabalho, sem emprego, mas com muito dinheiro no bolso, e que a conta dele foi engordada recentemente exatamente pelos mal-educados, pelos brasileiros. Então eu gostaria de dizer para o Vitor Pereira, que cometeu o grave erro de generalizar, primeiro, que ele peça desculpas ao Brasil. Segundo, que se ele tinha uma mínima chance de voltar ao Brasil algum dia, que era bem mínima, essa chance acabou. E o terceiro, para que ele reflita sobre isso. Se o Brasil hoje é um país que tem muitos problemas, muitos, em vários setores da nossa sociedade, isso tudo teve uma origem. E a origem, nós fomos colonizados pelo país do Vitor Pereira. Então, o país dele, de alguma forma, tem participação nisso. Mas eu estou vindo aqui para lembrar uma coisa para vocês. Um detalhe muito importante, que eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa, mas que no meio dessa data FIFA, feriadão,
o pessoal dispersa um pouco. Minha gente, daqui a uma semana tem decisão da Copa do Brasil. É isso aí. Flamengo e São Paulo jogarão com o Maracanã lotado, apesar dos preços, hein, que foram realmente exorbitantes, preços salgados. Tem um setor que chega a custar R$4.500. Mas o jogo é tão bom, é tão grande, tem tanto público, que quem tem grana vai. Quem não tem grana dá um jeito para ir, para comprar. E quem não tem jeito mesmo vai acompanhar por diversas plataformas que transmitirão esse jogo. Flamengo e São Paulo tiveram dias de folga, estão treinando discretamente, né, sem muito alarde, o foco está todo lá na seleção brasileira, e isso acaba sendo bom, principalmente no lado do Flamengo, que vive um ano inteiramente conturbado, com crises, o noticiário muito agitado. E o São Paulo do Dorival Júnior, né, também se preparando para essa grande final. Teremos o reencontro numa decisão entre Flamengo e Dorival Júnior. E, sem dúvida, esse é um elemento que vai monopolizar os comentários. Será a vingança do Dorival porque foi dispensado pelo Flamengo, que não quis renovar o seu contrato, e isso aí os deuses da bola vão ser justos? Será? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Vai vencer a Copa do Brasil quem for mais competente nesses dois encontros. E uma situação curiosa está acontecendo perto da final. Até pouco tempo, o panorama do São Paulo era mais positivo que o panorama do Flamengo. Hoje, faltando uma semana, nós não podemos dizer mais o mesmo. O Flamengo vem de uma grande vitória diante do Botafogo, no estádio Newton Santos, uma vitória para dar moral, e o São Paulo vem de uma eliminação de Copa Sul-Americana dentro do Morumbi para o Defensa e Justiça, nos pênaltis, com Rames Rodrigues, a sua principal contratação junto com o Lucas Moura, perdendo o pênalti, né, que acabou eliminando a equipe do São Paulo. Então, é claro que isso é tudo pré-jogo, né? Na hora que a bola rola é que a gente vê. Mas perto da decisão, o panorama começa a mudar. O Flamengo vive ainda problemas internos muito graves, está tentando solucioná-los, e essa vitória contra o Botafogo teve uma importância muito grande. O São Paulo tem a motivação de jogar em casa a última partida e poder conquistar um título inédito. O São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Pode ser dessa vez dentro do Morumbi. É apenas a segunda final do São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo, que tem aí 4 títulos, né, chega à sua 9ª final na competição. O Flamengo venceu 4 finais e perdeu 4. O São Paulo tem Lucas Moura, que é um jogador que, de fato, chegou muito bem e está mostrando um nível muito acima do que é praticado aqui no futebol brasileiro e pode fazer diferença. O Flamengo dificilmente terá Arrascaeta no primeiro jogo. Ele está se recuperando de uma lesão muscular. Esse aí é um ponto favorável ao tricolor do Morumbi. Sem dúvida, são jogadores que podem fazer a diferença. E uma pergunta aqui, hein? Uma curiosidade. Faltando uma semana. Gabigol vai ser titular do Flamengo? Vai? Não sei não, hein? Porque no último jogo ele não entrou em campo contra o Botafogo. Houve um desgaste interno muito grande com a postura do Gabigol, festa de aniversário, parece que o Sampaoli não gostou muito do comportamento dele, e o Sampaoli, quando pega a birra, é enjoado. Você viu que ele não colocou o Gabriel na partida contra o Botafogo.
Flamengo e São Paulo jogarão ainda pelo Campeonato Brasileiro antes da decisão da Copa do Brasil. O Flamengo jogará em Cariacica, porque o Maracanã está fechado, contra o Atlético Paranaense, e o São Paulo vai encarar o Internacional. O Bruno Henrique e o Ayrton Lucas estão suspensos. Eles não poderão jogar essa partida. E por que eu estou citando isso? Porque esse jogo vai dar para medir se o Gabigol tem chance de ser titular contra o São Paulo ou não. Será que o Sampaoli vai colocar o Gabigol na vaga do Bruno Henrique e vai formar a dupla Gabigol e Pedro? Ele não costuma fazer isso. Raramente fez. Ele pode optar por Cebolinha, que está numa fase terrível, e a galera vem pegando no pé dele, do Cebola. Será que ele vai optar por Cebolinha? Ou vai optar por uma outra formação, enchendo mais o meio de campo, já que ele também não conta com o Luiz Araújo? Eu sei que essa é uma curiosidade. Gabigol, histórico jogador do Flamengo, decisivo, autor aí de gols que deram ao Flamengo 2 Libertadores na América, ele está em baixa com o treinador internamente. Será que Gabigol vai ser titular na decisão da Copa do Brasil? Uma coisa é certa, mesmo ele estando mal, o Flamengo sabe que ele é um cara que pode fazer diferença, porque ele é predestinado. Ele aparece nesses momentos decisivos. Chegou a hora de Pedro. Pedro deve ter uma sequência agora. Fez um bom jogo contra o Botafogo, deve ser titular contra o Atlético Paranaense e tem grande chance de começar a final da Copa do Brasil. É isso aí. Já o São Paulo terá Lucas Moura, terá Caleri, terá Luciano, Caio Paulista está voltando de lesão. É um jogo, meus amigos e minhas amigas, que ninguém quer ficar de fora. Então não tenha dúvida. O Flamengo e o São Paulo terão as suas forças máximas. O Flamengo vai em busca de um pentacampeonato. Seria um bi seguido. E o São Paulo quer uma conquista inédita. Eu estou prevendo uma final inesquecível e histórica. E em termos de favoritismo, sinceramente não tem. Eu só digo uma coisa, o momento do São Paulo até pouco tempo era melhor, mas a página está virando no Flamengo, hein? Na reta final, na hora de chegar. E aí, dependendo do que acontecer no Maracanã, no primeiro jogo, a gente já pode ter uma ideia do que vai acontecer. Agora, nesse momento, sinceramente, eu não consigo apontar um favorito para a grande decisão da Copa do Brasil. E aí, hein? Qual é a sua opinião? Tem favorito? Flamengo? São Paulo? Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? Daqui a uma semana, no próximo domingo, eles estarão frente a frente no Maracanã, 4 da tarde. E no outro domingo, 4 da tarde, também no Morumbi, aí no jogo que vai decidir quem vai ficar com a taça. Eu te amo, futebol! Viva a Copa do Brasil! Que decisão, hein? Mas cuidado com ela, hein? Porque a Copa do Brasil é maquiavélica. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa final da Copa do Brasil. Mas escreva nos comentários, e aí? Quem será o grande campeão? Participe aí do nosso canal, escrevendo. Vamos ver o que vai acontecer para essa final. Tivemos o treino do Flamengo nesse sábado, que inclusive tivemos alguns testes do técnico Jorge Sampaoli, que inclusive colocou até o goleiro Rossi. Será que chegou a hora do goleiro Rossi estrear no Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.